houve uma queda no quantitativo de processos novos. E muita gente, então, passou a pensar que a queda nos processos novos seria determinante para haver uma redução no quantitativo de servidores. E isso seria mais importante na Resolução 219 do que o quantitativo de processos baixados. Entretanto, não é fato e vamos demonstrar aqui. O quantitativo de processos baixados continua a ser o fator determinante para dizer qual será o quantitativo de servidores ativos e qual será o quantitativo de servidores excedentes. Vamos ver aqui. Esses dois gráficos foram publicados lá no site do TST, pela Corregedoria, mostrando aqui o primeiro grau e aqui o segundo grau. Bem, aqui é uma distorção, porque no site do primeiro grau a variação é de 50 mil em 50 mil, enquanto no site do segundo grau a variação é de 20 mil em 20 mil, dando a impressão de que este é até maior do que este. Então, eu coloquei os dois, um sobre o outro. Aqui embaixo é o segundo grau e aqui em cima é o primeiro grau, numa variação de 50 mil em 50 mil. Observe que, no primeiro grau, havia uma média lá de uns 240 mil processos, antes da reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, houve uma grande queda e a média aqui ficou em torno de uns 150 mil. Uma redução a nível nacional de uns 35%. No segundo grau, após a reforma trabalhista, você não vê essa queda, mas isso deve ser sazonal. Vamos ver nos próximos anos como isso prospera. Vejamos agora na Resolução 219. Aqui um quadro normal. Baixados 100% dos processos, trabalhadores 10, IPS de 10. 100 dividido por 10, o total de processos baixados dividido pela força de trabalho, deu IPS de 10. Os casos novos. Os casos novos é a média trienal. Então, primeiro ano 100, segundo ano 100, terceiro ano 100, média 100. Então, casos novos 100, dividido pelo IPS, deu uma lotação de 10 servidores. Ora, vamos ver aqui o efeito da reforma trabalhista, com uma queda de 40% ao ano. No primeiro ano, teríamos, em vez de 100, 60, e a média seria 86,67. Aplicando-se tudo que já estava aqui, IPS de 10, a média trienal dividido pelos 10 do IPS, deu 8,67. Como não pode ser quebrado, não pode ser 67% de um servidor, 9 servidores. No segundo ano, aplicando-se uma queda de 40%, teríamos 60 no primeiro, 60 no segundo, uma média de 73,33, o que daria uma lotação de 7,33. Como não pode ser quebrado, 8 servidores. E no terceiro ano, já com uma perda de 40% em cada um desses anos, teríamos uma média de 60, que dividido por 10 dariam 6 servidores. Então, esta seria a queda do quantitativo de servidores, e aqui se eram 10, ficaram só 6, significa que tem 4 excedentes. Isso em função da reforma trabalhista. Mas esta queda do quantitativo de processos novos, o servidor não tem como agir sobre ela. Já sobre o quantitativo de processos baixados, tudo depende do servidor. Se houver um aumento de 60% nos processos baixados, mantendo-se os 100% de casos novos, com um aumento apenas nos processos baixados de 60%, você teria 6,25%, ou seja, mais ou menos a mesma coisa que se obteve após uma queda em 3 anos seguidos de 40% dos casos novos. Então, aumentar os processos baixados em 60% traria mais ou menos o mesmo resultado. Já se você tiver
este quadro, com queda de 40% em cada um dos anos, devido à reforma trabalhista, isso na entrada de casos novos, mas você reduzir o quantitativo de processos baixados em 40%, então aqui você não teria mais 100, teria 60, que dividido por 10 daria um IPS de 6. Os 60 dividido por 6 dariam 10 servidores na vara, ou seja, uma diminuição de 40% no quantitativo de processos baixados anula o efeito da perda de 40% de casos novos em 3 anos seguintes. Portanto, a redução ou o aumento do quantitativo de processos baixados é mais significativa do que a redução dos casos novos trazidos pela reforma trabalhista. É claro que essa também contribui para a criação de excedentes, para a diminuição do número de servidores nas varas, pela Resolução 63, pela Resolução 219 do CNJ. Tá? Pela 63 não, mas essa não está em vigor. Quem está vigorando é a 219 do CNJ. Bem, mas o que são os processos baixados? Os processos baixados é também determinado pela Resolução 219, no artigo 2º. Processos baixados, total de processos baixados, conhecimento e execução, consoante anexos da Resolução 76 de 2009, também do CNJ. Vejamos o que a Resolução 76 fala. Total de processos baixados no 2º grau. Consideram-se baixados os processos remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes, e remetidos para as instâncias superiores ou inferiores. Bem, e os arquivados definitivamente. Apenas sobre os arquivados definitivamente teria o servidor alguma forma de controle. Mas o arquivamento no 2º grau depende mais do que entra, que vai ter que sair, vai ter que descer, vai ter que ir para instâncias superiores ou inferiores. Já no 1º grau, os processos baixados no 1º grau consideram os processos baixados os remetidos para órgãos judiciais competentes de que vinculados a tribunais diferentes. Pouco acontece. E os remetidos para instâncias superiores, onde há recurso para o TRT. E os arquivados definitivamente. Isso na execução. Processos baixados no 1º grau. Agora temos também, se houver decisão que transitaram em julgado, iniciou-se a liquidação, cumprimento ou execução. Isso acontece nos casos dos acordos. Né? Então, esse processo do conhecimento baixado, na fase do conhecimento, baixados, no geral, são de acordo ou arquivados definitivamente. Temos também ainda, no 1º grau, o total de processos baixados de execução fiscal no 1º grau. Também a mesma coisa, consideram-se processos baixados os remetidos para órgãos judiciais competentes e os remetidos para a instância superior, e os arquivados definitivamente. E o total de processos baixados de execução, títulos extrajudiciais no 1º grau, exceto ações fiscais. Consideram-se processos baixados os remetidos para outros órgãos, os remetidos para a instância superior e os arquivados definitivamente. Ora, temos ainda o total de processos baixados na execução judicial no 1º grau, que consideram-se processos baixados os remetidos para órgãos judiciais competentes, os remetidos para a instância superior e os arquivados definitivamente. Ora, quem controla o arquivar definitivamente certamente é o servidor, e gestores também, mas será que tem que arquivar definitivamente? Será que não tem algum erro? Será que não precisa de um recálculo? Será que não precisa ver se está faltando alguma coisa? Então, fazer uma operação padrão, para que não haja depois pedidos de desarquivamentos e ter que desarquivar o processo. Então, antes de
arquivar definitivamente, faça uma operação padrão, verifique cautelosamente cada item, cada coisa, peça para o contador apurar se há alguma verba remanescente, né? Às vezes sobrou algum dinheiro que tem que fazer algum alvará. Então, faça com muito carinho. Não arquive definitivamente de forma atabalhoada. E ao fazer o trabalho correto, o trabalho sem pressa, você também está garantindo que não haja formação de excedentes. Isso já mostramos antes. A Resolução 219 de 16 é maquiavélica e nós precisamos superar este problema. Aumentar o processo baixados significa reduzir o quantitativo de servidores. De reduzir o processo baixado significa neutralizar o efeito da reforma trabalhista, ou, se eu fizer aqui 50%, eu passo a necessitar de mais servidores do que antes. E, ó, baixei só 50% e não 100%, vou precisar de 12 servidores ao invés de 10. Então, agora, se eu baixar 30%, aí já vou precisar de 20 servidores. Lógico que não vão contratar, né? Mas, pela Resolução 219, ela é tão louca, tão inconsistente, que ela até permite isso. Se você só baixar 20% dos processos, vai precisar de um quantitativo enorme de servidores, que realmente aí não teria nada que fazer. Mas se baixar 60%, ele anula o efeito da queda de 40% dos casos novos durante 3 anos, advindo da reforma trabalhista. Então, seu futuro depende de você. Pense bem no que vai fazer. Então, preste atenção aos casos do TRT Campinas, São Paulo e Paraná. No TRT Campinas, eles, em janeiro de 2017, estavam com uma carência de 9 servidores. Já em janeiro de 2019, estava com um excedente de 319 servidores. Isto só não foi maior porque houve uma transferência de 169 servidores para a área de apoio direto, que, pela própria Resolução 219, não se é obrigado a aplicar a lotação paradigma nesta área de apoio direto às varas ou gabinetes. O TRT Campinas, TRT 15, perdeu 106 servidores e está hoje com 319 excedentes. Veja agora o TRT de São Paulo, o TRT 2. O TRT 2, em janeiro de 2017, ele tinha uma carência, uma necessidade de contratar mais 637 servidores. Agora, em janeiro de 2019, 2 anos depois, aplicando-se a lotação paradigma da Resolução 219, ele está com 952 servidores excedentes. Excedente, ele está com 952 servidores. Deve ter baixado o processo a rodo, todo feliz, vitória, baixamos milhões de processos e 952 servidores poderão ser colocados à disposição. O TRT de São Paulo tinha uma carência de 667 servidores no primeiro semestre de 2017. 2 anos depois,
primeiro semestre de 2019, o TRT São Paulo passou a ter 952 servidores excedentes, também chamados de força de trabalho adicional, de acordo com os artigos 6º a 8º da Resolução 219/16, uma diferença de 1.539 servidores. Para quem tinha 1.547, hoje tem 5.473 e hoje tem 5.199, perder 952 servidores é perder quase 20%, quer dizer, tem de excedente quase 20% da sua força de trabalho. No período, o TRT São Paulo perdeu 274 servidores, que é este menos esse, deu 274 servidores a menos, provavelmente aposentadorias. Esses 952 servidores excedentes, essa força de trabalho adicional continua lotada nas varas de gabinete, mas tem sua existência ameaçada. Existência ameaçada. Quando o CNJ cobrar a fatura, quem será escolhido excedente? Terão todos lotação ou serão postos em disponibilidade? Para ter lotação, a própria Resolução 219 diz que só poderá receber servidores após o segundo ano de aplicação da 219 as varas que, ao mesmo tempo, tenham o maior número estejam acima da média de IPS e também estejam acima da média de processos acumulados. Ora, uma coisa é contraditória à outra. Portanto, poucas varas vão estar, ao mesmo tempo, acima das duas médias. Mas, baixe processo. No TRT Paraná, nós temos, em março de 2017, um excedente de 18 servidores. Já em janeiro de 2019, o TRT do Paraná estava com um excedente de 414 servidores. Para quem tem um total de 2.355, isso é cerca de 18% total. O TRT 9, que é o do Paraná, perdeu 60 servidores, provavelmente aposentadorias, e passou de 18 para 414 servidores excedentes, 18% do total. A que se dá isso? Provavelmente, a única explicação lógica: baixou muitos processos. Aí tem 400 servidores excedentes, 900 servidores excedentes, 320 servidores excedentes. E olha, o TRT lá do Campinas só não está pior porque 169 servidores passaram para a área de apoio direto. Na área de apoio direto tinha 91 e depois na área de apoio direto passou a ter 260. Pense bem, vale a pena baixar processos? Com essa resolução 219 no nosso pé?